Fala galera, boa tarde. Diário do Cartola no ar. 34ª rodada. Tá acabando. Depois dessa aqui só mais 4. Rodada passada acho que deu pra todo mundo ir bem aí, né? Graças ao Goiás. O Ricardo Goulart também, quem tinha aí, mitou na rodada. Surpresa é o Atlético Mineiro, que o time reserva acabou ganhando dentro do Pacaembu do Palmeiras. Inclusive a gente tem vários jogadores do Atlético Mineiro aqui na seleção da rodada, como o Vitor, que foi bem, foi indicação do programa, mas o Pedro Botelho e o Thiago se saíram muito bem aqui. Mas os principais mesmo foram os do Goiás, que o Esquerdinha, o Jackson foi bem, o Thiago Mendes, o Eric acabou se saindo muito bem. O técnico do Goiás também, surpresa o Cléo no jogo contra o Botafogo. Renato Augusto também surpresa, 14 pontos. O Alan Ruiz do Grêmio também. Mas acho que foi uma rodada boa, deu pra todo mundo aí conseguir uma pontuação alta aí. A média da rodada foi bem boa. E acho que a maioria do pessoal aí conseguiu pontuar acima dos 70, 80 pontos. Finalmente, né, teve alguma surpresa, como o próprio Cruzeiro, que acabou tomando um gol do Criciúma, né? E alguns jogadores do Cruzeiro, como o Mike, o Léo, aí acabaram indo mal. Mas na maioria dos jogos aí, acabou prevalecendo aí. E foi uma rodada bem boa aí. Já fazia tempo que não tinha uma rodada dessa. A gente chega na 34ª rodada. Vamos para os confrontos. Sábado a gente só tem 2 jogos, graças a Deus, porque sábado é complicado mesmo. E a gente tem um clássico, Fluminense e Botafogo. O Fluminense é muito favorito nesse jogo. Só que o time do Botafogo está desesperado, né? Tentando sair da zona de rebaixamento. Mas se você analisar os times tecnicamente, o Fluminense é muito favorito. Dentro do Maracanã, onde tanto o Fred quanto o Conca tem boas pontuações. E o Fluminense é favorito, apesar de ser clássico, mas tem que apostar, mas não dá pra apostar demais no Fluminense também não. Tem um ou outro jogador só. O outro jogo é Criciúma e Grêmio. Criciúma dentro de casa é um time complicado de ser batido também, não é fácil. O Grêmio vai vir embalado depois da vitória no clássico aí. Tem algumas peças para se apostar também, mas um ou outro jogador também. Não dá pra gente apostar demais, principalmente porque é no sábado. Chegando no domingo a gente tem Flamengo e Curitiba. Depois da bronca do Luxemburgo brigando de jogadores, eu acho que o Flamengo vai querer dar uma resposta aí. E tem algumas peças interessantes. E Curitiba também lutando para ficar fora do rebaixamento. Tem tudo para ser um jogo equilibrado. Santos e Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu aí, né, o primeiro jogo da final para o Atlético. Tá meio desgastado o time do Cruzeiro. Joga na Vila Belmiro. E é um jogo complicado porque ninguém sabe como que o Santos vai entrar em campo. Se vai entrar desmotivado, se não vai. Mas eu acredito numa vitória do Cruzeiro. Um jogo apertado ali, 1 a 0, 2 a 1. Acredito que o Cruzeiro possa sair vitorioso desse jogo aí. O Santos tem até algumas peças interessantes aí, o próprio Cruzeiro. O próximo jogo da rodada, Atlético Paranaense e Sport. O Atlético muito forte, o Sport vem mal, vem caindo aí nas últimas rodadas aí. E o Atlético Paranaense aí dentro de casa ele tem se dado muito bem. Outro jogo da rodada, Bahia e Corinthians. Bahia mandou o técnico embora, tá na zona de rebaixamento, desesperado. O Corinthians está brigando para chegar ali no G4, mas jogar contra o Bahia fora de casa é sempre difícil. O Corinthians também não tem o Guerreiro também, jogo complicado. Um jogo aí para empate, 1 a 0 para um dos dois lados aí. Inter e Goiás, o Inter seria muito favorito, mas tá com muitos desfalques, né? Já não joga o Nilmar. O Alex parece que também não joga. Acabou se machucando no treino aí. Jorge Henrique também não joga. Em compensação volta o D'Alessandro. E o Inter é favorito sim contra o Goiás, mas o Goiás é um time complicado fora de casa. Chegando no clássico da rodada, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Jogo difícil, jogo equilibrado. Palmeiras não vai querer perder esse jogo de jeito nenhum. Vai querer se recuperar depois da derrota para o Atlético, porque não pode ficar perdendo muito ali também não, senão daqui a pouco tá ali perto da zona de rebaixamento de novo. Clássico é complicado de você apostar. E a gente chega no próximo jogo aqui, Atlético Mineiro e Figueirense. Talvez esse é o grande favorito da rodada. Só tem que ficar de olho se o Atlético vai realmente jogar com todos os jogadores, se o Levir não vai poupar ninguém. Mas se o Atlético está completo, é muito favorito. Jogando no 8, o Atlético é muito forte. Contra um Figueirense aí que vem mal nas últimas rodadas também. Seria o grande favorito da rodada. Seria o Atlético Mineiro. Próximo jogo que a gente tem aqui, Chapecoense e Vitória. Vitória que acabou perdendo dentro de casa para São Paulo.
tá na zona do rebaixamento, é um confronto direto. E a Chapecoense é muito forte dentro de casa, tem algumas boas peças, também seria favorito. Essa rodada aí tá meio complicada, a gente não tem nenhum grande jogo assim pra gente falar assim, nossa, esse é favorito. Tirando o jogo do Atlético, o Inter seria se o Inter tivesse completo, mas como tá com muitos desfalques é complicado. Então na verdade essa rodada aí a gente vai ter que dar uma mesclada, tentar não apostar só num time só não, porque tá complicado. Vamos passar por posição aqui. A gente começar a nossa análise aí pelos goleiros. Tá acabando já o campeonato, né? Já tá dando aquela saudade já também, mas também é bom para dar uma descansada na cabeça, porque esse ano aí foi só por Deus. Chegando nos goleiros, vamos na média de goleiros aqui. Bom, os principais goleiros aqui em matéria de média aqui jogam fora de casa. A gente tem o Marcelo Groi, que mesmo tomando gol, dificilmente ele negativa. Joga contra o Criciúma fora de casa, o Criciúma deve atacar bastante e o Groi pode sair com algumas defesas difíceis. A gente tem o Fernando Praz, que é um clássico, só que clássico é complicado. Ou ele sai com 11, 14 pontos, ou ele sai com menos 2, menos 4, menos 6. Então é complicado, mas ele é um baita de um goleiro. Voltou muito bem da contusão aí e se torna uma grande aposta, que o São Paulo chuta bastante. É um jogo bem difícil para o Palmeiras também. A gente tem o Renan do Goiás, joga fora de casa contra o Inter chuta bastante também, para quem quer apostar em defesa difícil. Visando mais saldo de gol, já um pouco mais de segurança, a gente tem o Paulo Vitor do Flamengo, tá negativado aqui, vem bem nos últimos jogos aí até, joga contra o Curitiba, pode se sair bem também. Aí outros goleiros também aí seria o Danilo da Chapecoense, também apostando aí num saldo de gol e uma outra defesa difícil, seria um bom goleiro também. O Vitor veio de uma pontuação muito alta, mas como o Vitor no Independência sempre faz grandes jogos aí, pode ser uma boa também. Assim como o próprio Cavalieri, que está negativado e joga contra o Botafogo aí, clássico, pode se sair bem também. Mesma coisa o Jefferson, que enfrenta o Fluminense. O Jefferson mesmo tomando gol aí vem tendo boas pontuações. A gente tem o Everton do Atlético Paranaense também pensando no saldo de gol. E tem um goleiro do Inter, baratinho, menos 5, fez uma partidaça contra o São Paulo no meio de semana. Uma pena que não valeu pro Cartola. E pode ser uma boa aposta assim, tá bem baratinho, vem de menos 5. Pode ser uma aposta legal aí. Se tivesse que indicar um goleiro de segurança aí, não tem muito como fugir, seria o Marcelo Groi, porque independente do Groi tá tomando gol ou não, ele tem um jogo difícil contra o Criciúma, mas o Grêmio tem uma defesa bem estável. E ele, mesmo tomando gol, ele sempre consegue pontuar bem. Para um principal goleiro da rodada seria o Groi. Depois dele aí, talvez o Paulo Vitor do Flamengo seria o outro unanimidade da rodada. Vamos passar para o zagueiro. Zagueiro, essa rodada tá complicada. A grande zaga aí, acho que para a rodada seria a zaga do Atlético Mineiro. Mas a gente tem que ficar de olho aí porque o ainda não confirmou o time. Então se ele confirmar, tanto o Gemerson quanto o Leonardo Silva seriam as unanimidades da rodada. Por enquanto está o Thiago aqui confirmado aqui, seria uma grande opção também. O Edson Silva vive grande fase, tem um clássico pela frente aí, mas pode ser uma boa opção. O próprio Gil do Corinthians aí joga fora de casa contra o Bahia. O ataque do Bahia não é tão eficiente assim, pode ser uma boa. O Manuel voltando, um bom zagueiro, tem várias roubadas de bola aí. Assim como o Pedro Jeromel e o Rodolfo. Para escalar zagueiro tá complicado essa rodada, não tá muito fácil não. A gente tem o Hernando do Inter aqui, pode ser uma boa opção. Mas como vocês já viram aqui, tá complicado. Ficar de olho para ver se o Atlético Mineiro vai jogar com o time titular ou não. Se jogar, os dois zagueiros do Atlético, tanto o Gemerson quanto o Leonardo Silva, são as unanimidades da rodada. São os dois principais. E aí talvez um do Inter aí, o Hernando aí, seria uma boa opção também. Tirando esses aí, complicado. A gente tem o Bruno Rodrigo do Cruzeiro aqui, mas joga fora de casa. O Corinthians joga fora de casa, o Grêmio joga fora de casa. A gente teria o zagueiro da Chapecoense aqui, tanto o Rafael Lima quanto o Douglas Grolli seriam boas opções também. Então para vocês verem aí que pra zaga nessa rodada aí tá meio complicada. Ficar de olho e ver se o Atlético vai jogar com o time titular ou não, que se jogar aí a gente teria grandes opções. Passando pro lateral a mesma coisa, ficar de olho no Atlético, porque tem o Marcos Rocha e o Douglas Santos, são duas grandes opções. E tem os dois do Internacional, tanto o Alan Rochel quanto o Wellington Silva, grandes opções. Tem um jogo contra o Goiás. E o próprio Cicinho, que jogando na Vila sempre tem boas pontuações. O Fábio Santos joga fora de casa,
batedor de pênalti, pode roubar algumas bolas também. No Santos também tem que ficar ligado no Caju, esse moleque aqui tá jogando bem. O último jogo deu 10.8, sem saldo, só nas roubadas de bola. É um bom lateral, um moleque novo, rouba bastante bola, apoia bem o ataque. A gente tem o João Paulo do Flamengo também, sempre é boa opção. E o próprio Michel Bastos do São Paulo aí, que vem bem, vem batendo as bolas paradas, também é boa opção. Mas as principais opções da rodada seriam os dois do Atlético Mineiro, Marcos Rocha e Douglas Santos. Tem que ficar de olho para ver se eles vão jogar. Se eles não jogar, tanto o Pedro Botelho quanto o Alex Silva também são boas opções. E os dois do Internacional, o Elton Silva e o Ana Rochelle. Num terceiro plano, o Cicinho, que sempre tem roubadas de bola, joga contra o Cruzeiro que ataca bastante, pode ser uma boa opção. Tanto ele quanto o Caju. E aí o Fábio Santos do Corinthians fora de casa, pensando nas roubadas de bola, pensando nos pênaltis aí, que ele é o batedor. Lateral aí até que tem bastante opção. Vamos passar pro meio campo. Meio campo complicado, porque o Alex se machucou, não sabe se o Arangues vai jogar, então fica complicado. O Goulart foi muito bem na última rodada, mitou, essa é a verdade. O Dodô do Atlético Mineiro foi bem também, mas tem que ficar de olho se vai jogar. Mas chegando no meio campo, acho que as duas unanimidades da rodada é o D'Alessandro, que volta, joga em casa contra o Goiás, e o Conca do Fluminense, tem um jogo bom contra o Botafogo, joga dentro do Maracanã, onde tem as melhores pontuações, grande opção. O Alex voltando contra o Flamengo. O Alex tem um histórico aí também de fazer vários gols aí contra o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, mas se torna uma boa opção. Tem os do Cruzeiro, tanto o Everton Ribeiro quanto o Ricardo Goulart, tem que ficar de olho, porque fora de casa os dois já não estão rendendo mais como rendiam antigamente. A gente tem o Williams do Internacional, também é uma boa opção para roubada de bola. O Lucas Lima jogando na Vila sempre vai bem, essa é a verdade. Ele sempre consegue ter uma pontuação legal ali. A gente tem o Henrique do Cruzeiro também, que vem roubando várias bolas aí também. Para quem quiser um volante aí também pode ser uma boa também. Mas os principais da rodada mesmo aí seria tanto o Conca quanto o D'Alessandro. Se o Alex do Inter jogar também seria ele. E o Arangues tem que ficar de olho para ver se o Arangues vai jogar ou não. Também seria uma ótima opção. Se o Dátulo jogar também é uma boa opção. O Dátulo do Atlético Mineiro. O que está complicando a gente aí é que a gente não sabe que time que o Atlético Mineiro vai entrar em campo, né? Mas provavelmente ele deve entrar com o time titular, até porque o segundo jogo é só dia 26. Então, devido ao jogo contra o Figueirense, o time do Atlético se torna uma grande opção. Eu acho que os meios é isso aí. Os meios do Corinthians fora de casa eu não apostaria não. O Petros caiu muito nos últimos jogos. Renato Augusto foi bem nesse último jogo contra o Clássico, mas o Corinthians quando joga contra time pequeno é complicado. O Ralf aí seria até interessante aí, porque o Bahia é um time que ele dá muitas roubadas de bola. E como o Ralf é um grande ladrão de bolas aí, poderia ser uma boa opção. Mas eu prefiro apostar nos jogadores que jogam em casa. Chegando aos atacantes. Atacantes essa rodada aí, acho que a unanimidade aí não tem como a gente fugir. É o Fred, joga dentro de casa contra o Botafogo. A zaga do Botafogo não é muito boa. E o Fred se torna a principal opção de ataque para a rodada. A gente tem o Cléo do Atlético Paranaense e o Marcelo. Marcelo vem jogando bem, mas porém quem vem fazendo os gols, quem é o batedor de pênalti é o Cléo. Então os dois, pelo jogo contra o Sport, são duas ótimas opções. O Eric joga contra o Internacional fora de casa, então é complicado de apostar. No Clássico a gente tem o Henrique do Palmeiras, vem fazendo vários gols aí. Pode ser uma boa opção também aí contra o São Paulo aí, tem tudo para ser um grande jogo aí. O Nilmar tá como provável aqui, mas durante o treino ele saiu machucado, então tem que ficar de olho. Se o Nilmar jogar seria uma outra opção fantástica, porque contra o Goiás em casa. E o outro jogador aqui que eu indicaria é o William, pela fase que tá vivendo, vem fazendo gol. E contra o Santos aí ele tá com sorte, né? Conseguiu fazer vários gols. Fez 2 na Vila, depois fez um lá no Mineirão. Tá com uma estrela aí contra o Santos aí, pode ser uma boa opção. Um outro atacante aí que eu indicaria para a rodada aí seria o Leandro da Chapecoense, cara artilheiro aí do time aí, faz os gols, pega o Vitória que não vem tão bem, então ele pode ser uma boa opção. Mas acho que a principal unanimidade da rodada não tem como a gente fugir, é o Fred do Fluminense. E aí os dois do Atlético Paranaense aqui, tanto o Cléo quanto o Marcelo. E aí o terceiro é completar com uma outra opção, ficar de olho para ver se o Neymar vai jogar. Se o Neymar jogar, seria uma grande opção. Técnico acho que não tem muita dúvida não, acho que não dá para fugir muito dos técnicos. Acho que o principal aí da rodada aí
acho que é o Leverkusen, Atlético Mineiro, joga em casa contra o Figueirense, vem embalado pela vitória aí. Um segundo técnico aí seria o Abel Braga, que joga contra o Goiás, tem um jogo um pouquinho mais difícil, mas o Inter é favorito. Pra quem tá sem dinheiro aí, um técnico um pouquinho mais barato seria o Claudinei Oliveira. O Atlético Paranaense joga em casa contra o Sport aí, então seria uma outra opção, assim como o próprio Jorginho da Chapecoense que joga contra o Vitória. Essa rodada aí é uma rodada meio equilibrada, não tem aqueles jogos assim que você fale que são muito fáceis. Se o Atlético Mineiro jogar com o time titular, é muito favorito. Mesmo se jogar com o time reserva, aí com o time misto aí também é favorito, porque joga em casa. Mas a gente tem que ficar de olho aí pra ver quem vai jogar, pra não ficar sem jogador aí. O Fluminense também é favorito, apesar de ser um clássico. E o Internacional é favorito contra o Goiás, mesmo com os desfalques, mas o Inter jogando no Beira-Rio é favorito. E a Chapecoense leva um ligeiro favoritismo em cima do Vitória por causa do mando de jogo. Os outros jogos já são jogos mais equilibrados, porque São Paulo e Palmeiras, Bahia e Corinthians, Santos e Cruzeiro, Flamengo e Curitiba, Criciúma e Grêmio. Atlético Paranaense tem um favoritismo em cima do Sport aí também, mas não é muito não, um jogo equilibrado. O time do Atlético também não é tão bom assim. Então vai ficar de olho aí pra ver jogadores que não vão jogar, aqueles que vão ser poupados, jogadores que estão suspensos. Uma rodada um pouquinho mais difícil que a última aí. Mas vamos ver se a gente consegue uma pontuação legal aqui, pra ver se a gente consegue terminar o campeonato bem. Depois dessa aqui só vão ficar faltando 4. Já vai ter uma no meio da semana e depois os 3 próximos final de semana. E aí acabou, galera. E aí é só ano que vem. Vamos esperar que ano que vem venham as novidades do Cartola aí que tá todo mundo falando aí, como capitão, que vai ser um jogador que você vai colocar ele como capitão e a pontuação dele vai ser dobrada. Estão falando nos reserva também aí, você tem a opção de deixar 3 a 4 jogadores de reserva. Se alguém do seu time não jogar, esse reserva pontua. Seria uma coisa bacana, porque o nível do futebol brasileiro tá muito baixo. Se você analisar os jogos, dificilmente aí as unanimidades ganham. Não tem mais aquele jogador assim que você coloca e tem uma confiança. O Cruzeiro que vinha dando ponto aí pra todo mundo aí caiu muito aí. Então acho que chegou a hora do Cartola colocar algumas opções a mais. Já faz tempo que tem um jogo, então poderia, essa opção do capitão aí acho que ajudaria bastante aí na sua pontuação final. Acho que naquela rodada aí que todo mundo vai mal, de repente você tem um capitão aí, o seu jogador fez 10 pontos, aí já pularia para 20, ia ajudar na sua pontuação. E os reservas seria bom, porque ia parar com esse negócio de última hora o cara tira o jogador e você não tem o que fazer. O Campeonato Brasileiro é muito nivelado por baixo, então acho que quanto mais opções no Cartola a gente tiver, vai ser melhor para todo mundo. É diferente de um Fantasy da Champions, por exemplo, que é onde você coloca só os melhores. E diferente também do Fantasy da Copa, onde tinha uma pontuação diferente. E a média do Fantasy da Copa era impressionante. Era toda rodada aí você pontuava de 80 a 90 pontos para cima, porque eles tinham uma pontuação diferente que acabava ajudando você. Então acho que o Cartola também podia mudar um pouquinho para acabar com essas pontuações baixas aí, porque é complicado. Às vezes você monta um timaço aí e os jogadores, infelizmente, dentro de campo aí acabam não rendendo, acabam, devido ao desgaste aí de várias competições aí, acaba poupando de última hora e você acaba saindo prejudicado. Então acho que seria bom aí, vamos torcer para acontecer essas mudanças mesmo, que só quem tem a ganhar é os cartoleiros do Brasil aí. Cada vez mais o jogo está crescendo, mais gente vem jogando aí todo ano aí. Já a gente deve estar com 5 milhões aí, a gente já tem 3 milhões e pouco aí, então a tendência do jogo é crescer. Então tomara mesmo aí que os desenvolvedores aí do jogo aí coloquem essas opções novas aí, dê ferramentas novas aí pra gente tá montando um time um pouco melhor, um time mais equilibrado. Quem sabe eles possam repensar também aí referente às cartoletas, porque acho que 100 cartoletas aí para 20 clubes brasileiros aí no campeonato, acho que é pouco. Acho que poderia aumentar, principalmente se tiver a opção dos reservas. Acho que podia aumentar um pouquinho aí, lá para um 120, 130 no começo aí. Acho que seria algumas coisas novas aí que eles poderiam colocar para estar deixando o jogo mais atrativo ainda, porque tem muita gente que tem muita dificuldade, começa com 100 cartoletas só e acaba indo mal nas primeiras rodadas, perde dinheiro e acaba abandonando o jogo, já não joga mais. Então seria uma coisa legal e interessante para estar colocando. Bom, o Diário do Cartola vai ficando por aqui, rapaziada.
Desejando sorte para todo mundo aí nessa 34ª rodada. Um pouquinho de sorte para mim também, né? E próxima rodada a gente tá de volta. Esse final de semana foi mais tranquilo, eu vou postar o vídeo hoje aí. Sempre o vídeo vai um dia antes aí da rodada. Só final de semana passado aí que teve um probleminha aí, não deu pra postar antes. Então, lembrando a vocês aí, acessem o canal no YouTube lá, se inscrevam no canal, dá um joinha, divulga aí a página, beleza? Agradecendo a todo mundo aí que tá visualizando os vídeos aí, espero que vocês estejam gostando. A gente vai ficando por aqui. Boa tarde pra vocês e sorte aí, rapaziada.